tudo bem? Eu sou Josimara Freire de Mello, sou advogada, especializada também no direito de família. Você está começando aqui comigo hoje uma série no direito de família sobre guarda. E hoje nós vamos falar sobre guarda compartilhada. Mas antes, dá uma pausa aí no vídeo e se inscreva no canal. Aproveita também para já curtir, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então vamos lá, gente. O que é guarda? Quando eu digo assim, opa, guarda isso aqui para mim, por favor. Então eu estou deixando sob a responsabilidade de alguém algo, onde a pessoa vai ter que vigiar, vai ter que acompanhar, entre outras coisas. Só que aqui a gente não está falando de coisa, nós estamos falando de um indivíduo. E o Estatuto da Criança, a Constituição Federal e o Direito Civil diz o seguinte, que o menor, quem é o menor civilmente? Aquele menor de 18 anos ou, exceto aqueles de 16 anos que já foram emancipados, eles estão excluídos dessa definição. Menor de 18 anos, ele não pode ficar sozinho, ele precisa estar sob a guarda. Mas é dito pela lei preferencialmente dos pais. É aí que a gente começa a entender como que isso é complicado. Por quê? A criança, ela pode ter sido constituída numa união conjugal. Ok, fica menos complicado. Mas em alguns casos não. Foi uma fé, um namoro ou qualquer tipo de outra relação em que originou uma criança. E aí? De quem é a guarda? Ou tem um casamento e a relação conjugal foi desfeita. Vai ter o desfazimento dessa relação conjugal através do divórcio. E aí? Quem vai ficar cuidando dessa criança? Como é que funciona? Josi, o que é guarda compartilhada? Então vamos continuar aqui, ó. De novo, nesse exemplo aqui desse objeto. Eu digo assim, ó, esse objeto aqui, eu peço para alguém da minha produção, olha, vamos compartilhar? E aí eu pego e falo assim, ó, eu fico com esse objeto na segunda e na terça, e na quarta e na quinta fica com você. Quando a gente fala de guarda compartilhada, é essa ideia que as pessoas têm. Só que não é assim que funciona. Então essa é a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui nesse vídeo sobre guarda compartilhada. Qual é o bem tutelado aqui? Não é o pai, não é a mãe, não é a avó, não é o papagaio, o periquito, não é ninguém. O bem tutelado aqui é o menor. Então, o que se busca? O melhor interesse do menor. E quem decide isso? Deveriam ser os genitores. Quando a gente está falando de guarda compartilhada, eu quero deixar claro que estou falando para genitores, pai e mãe, que vão compartilhar. Por que eu estou falando isso? Porque existe a possibilidade de se compartilhar a guarda com parentes. Então, o pai e a mãe não podem, vai compartilhar avô e vó, tio e tia. Então, a gente não vai entrar nesse aspecto hoje. Então, vamos colocar os pais. Deveriam entrar no acordo, mas normalmente não entra. E o que é pior, às vezes usa a criança, ao invés de entrar no acordo, ainda usa a criança nesse aspecto. E aí que entra o Ministério Público, que é obrigatório a presença do Ministério Público, e no final das contas quem acaba decidindo é o juiz. Mas ele decide com base em quê, Josi? Ele decide com base no estudo social, que é feito por um assistente social, em alguns casos por psicólogos, tá? E aí o que acontece? A criança pode ser ouvida? A lei diz que pode. Porém, não tem sido muito usual. Sabe por quê? Vamos parar para pensar agora na prática? Um dos genitores já tem a guarda dessa criança, já mora com a criança. Concorda que é muito provável que esse genitor possa influenciar na decisão da criança? E aí, como é que o juiz vai saber? Como é que o Ministério Público vai saber? E a criança pode ficar com medo até de dizer que quer morar com o outro genitor. Então hoje o judiciário não tem usado isso como praxe. Mas, gente, olha, desde 2004, essa lei da guarda compartilhada, ela foi aplicada aqui no Brasil em 2004. Nós estamos em 2020, olha quantos anos de lei.
E ainda há resistência dos genitores em relação à guarda compartilhada. E pensão, Josi, como é que fica a pensão alimentícia na guarda compartilhada? Porque eu achei que como era compartilhada, cada um pagava uma parte. Pois é, lembra que eu falei no início do vídeo que a guarda compartilhada não necessariamente quer dizer que a criança vai ficar metade com o pai e metade com a mãe? Que às vezes a ideia que a pessoa tem, de segunda a quarta é com o pai, de quinta em diante com a mãe. O critério para se estabelecer essa guarda é depois do estudo social, aí que eles vão ver o que é melhor para a criança. Se é melhor ela ficar diretamente com um dos genitores, vai morar numa casa e frequentar a outra. Então é uma guarda unilateral. Não, gente! A diferença entre a guarda compartilhada e unilateral é que o outro genitor onde a criança não mora, ele tem livre acesso. E aí que mora o X da questão. Por isso não ser esclarecido nem nas audiências. Eu falo isso porque, como eu falei, eu sou especializada nessa área. O que mais eu vejo no fórum é não haver esclarecimento para as partes sobre isso. Os advogados podem até esclarecer, mas tem gente que é turrona, tá? Acha o seguinte, usa a guarda como um poder, um pátrio poder. A criança vai morar comigo, eu que mando e desmando, e na verdade não é assim. O outro genitor, se a guarda foi determinada como compartilhada, o outro genitor, ele tem a obrigação de acompanhar a criança e o direito de visitá-lo, de estar presente, de falar ao telefone, de fazer chamada em vídeo e etc, etc. Então, se isso não está acontecendo, você que é uma pessoa que tem aí uma sentença de guarda compartilhada e o outro genitor não está respeitando, ele está praticando algo chamado alienação parental. E já tem vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso. Depois você dá uma pausa, dá uma olhada lá no vídeo que eu explico quais são as consequências da alienação parental. E por fim, pensão, Josi, pensão é assim. O genitor aonde a criança não mora vai pagar uma pensão, mas vai ser estabelecido também na sentença, não é o genitor que determina, é mais ou menos dividido entre as partes. Então, se a criança tem um gasto de R$1.000, provavelmente esse outro genitor vai pagar R$500 de pensão, tá? Então, fica aqui o esclarecimento sobre guarda compartilhada. É algo que eu recomendo, porque, como eu falei, é o melhor interesse da criança e o bom para a criança é que ela possa conviver com ambos os pais. Lembre-se, o que terminou foi o relacionamento, mas a maternidade e a paternidade não terminam nunca. Então, olhe bem para esse menor que está com você, o que ele gostaria de ter? A convivência com o pai e com a mãe, com certeza. Tá bom? Fica aqui os esclarecimentos, abraço grande para você, tchau, tchau.